Eu sou Lincoln Oliveira aqui da Academia BPro e no vídeo de hoje a gente vai te convencer de uma vez por todas que começar no Power BI não é um bicho de 7 cabeças. Então a gente vai fazer isso montando junto com você o seu primeiro dashboard em menos de 15 minutos. Tá preparado? Então estou aqui com o Power BI aberto para a gente completar o nosso desafio de construir o seu primeiro dashboard em menos de 15 minutos. Primeira coisa que a gente precisa saber aqui é que para a gente criar um relatório completo no Power BI, utilizando várias bases de dados, fazendo formulação em DAX, fazendo um dashboard extremamente interativo, a gente passa geralmente por 5 fases até a entrega no nosso relatório. A importação de dados, a transformação e limpeza de dados, a modelagem de dados, a formulação em DAX e, efetivamente, a montagem do nosso dashboard. Só que o que a gente vai fazer aqui hoje é um dashboard simples, com alguns gráficos, com umas funcionalidades interativas, mas um dashboard simples para você ver que para sair do zero, você consegue começar no Power BI de forma muito fácil e rápida. Mas se você quiser saber como é esse processo completo do Power BI, saber criar relatórios completos com uma série de funcionalidades, eu te convido a conhecer o treinamento Power BI Pro Express da Academia BPro, onde a gente passa por todas essas 5 fases de maneira muito detalhada. A gente tem basicamente um módulo para cada uma dessas fases, onde você vai ver passo a passo detalhado de como você faz um relatório completo em Power BI. E agora aqui a gente vai fechar então essa caixa de diálogo e vai começar a nossa importação de dados. Aqui para a gente construir o nosso dashboard simples, a gente só vai precisar de 2 dessas fases que eu falei. A gente vai precisar basicamente da nossa importação de dados. Eu vou utilizar uma base do próprio Power BI, você pode utilizar essa mesma base que eu vou utilizar aqui, ou então utilizar algum Excel que você já tenha, algum relatório no CSV que você já tenha no seu computador. E a gente vai partir direto para a montagem do dashboard. Você vai ver que é muito simples, muito fácil. A gente não precisa saber fazer fórmula, não precisa saber escrever fórmula para a gente montar o nosso dashboard. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar os meus dados. Se você estiver trabalhando com o arquivo do seu computador, da sua empresa, você pode vir aqui no botão para importar dados do Excel. Ele vai abrir uma caixa de diálogo para você selecionar o seu arquivo, ou então vir aqui em cima em pasta de trabalho do Excel. Se você quiser também trabalhar com arquivo em CSV, você pode vir em obter dados aqui no menu principal, e aqui eu tenho na listinha principal de fontes de dados, aqui a opção de importar um arquivo em CSV. No nosso caso, eu vou vir aqui em experimentar um conjunto de dados de exemplo. O Power BI vai gerar automaticamente aqui um conjunto de dados padrão que ele tem para a gente poder trabalhar com esse conjunto de dados. Aqui eu vou apertar a opção de carregar dados de exemplo. Então eu vou pegar um dado aqui do próprio Power BI, uma base pronta para a gente trabalhar e montar um dashboard muito legal aqui em menos de 15 minutos. Ele já mostrou aqui para mim como um arquivo em Excel, então a gente está importando como se fosse um arquivo Excel. Ele mostra para mim aqui quais as planilhas que eu tenho dentro desse arquivo Excel, e aqui nesse caso eu vou escolher essa primeira tabela aqui para a gente importar. Ele já me dá do lado direito aqui uma prévia dessa tabela com qual eu estou trabalhando. A gente vai vir aqui em transformar dados só para a gente checar se a qualidade desses dados estão ok. Uma vez que a gente clica em transformar dados, ele vai abrir para a gente o Power Query, onde eu tenho do meu lado esquerdo todas as tabelas que eu importei. Aqui no meio eu tenho a minha tabela e do lado direito eu tenho algumas etapas que ele aplica para importar esses dados. E basicamente o que a gente vai fazer aqui é checar se o tipo de dados de cada coluna está correto. Então aqui na minha coluna eu tenho ao lado do nome da coluna um íconezinho que representa o que é aquele dado, se é um texto, se é um número decimal, se é uma data. E se eu quiser alterar esse tipo de dados, é só eu clicar nesse ícone e ele mostra para mim a lista de todos os tipos de dados que o Power BI tem disponível para usar. Então aqui eu tenho a coluna de segmento, isso aqui é um texto, então está correto. Eu tenho a coluna de país, também está configurada como texto, correto. Produto, correto. Aqui eu tenho um monte de textos também, então está correto. Eu tenho as unidades vendidas, isso aqui é o símbolo para número decimal, então está correto.
O preço de fabricação está como número inteiro, ok também pra gente. O preço de venda, número inteiro. A receita bruta, número decimal, ok. Desconto, número decimal. Vendas, número decimal. Aqui também eu tenho um percentual em número decimal. Aqui eu tenho uma receita também, a margem de lucro, em número decimal. E aqui eu tenho uma data, configurado também como data, o número do mês, o nome do mês e o ano. Então tudo aqui está configurado certinho. Eu vejo que todos os números estão como números e tudo que está como data está aqui também como data, e o que é texto está como texto. A partir disso, o que a gente vai fazer é carregar esses dados lá para o nosso ambiente de relatório para a gente começar a criar o nosso dashboard. Como é que eu faço isso aqui? Eu tenho um botãozinho aqui de fechar e aplicar. A partir do momento que eu fizer isso, o Power BI vai rodar todo esse arquivo com o qual eu estou trabalhando e vai trazer aqui para o meu ambiente de relatório, que é onde a gente vai montar o nosso dashboard. Então a gente rodou um arquivo aqui de 700 linhas, ele mostrou para a gente na caixinha de diálogo, e a partir desse momento as opções de importação aqui do meu painel principal, elas somem, e a minha tabela ela vem aqui para a minha seção de campos aqui no meu lado direito. A partir disso eu já posso começar a utilizar isso aqui para criar o meu dashboard. Então como é que eu crio o meu primeiro gráfico aqui? Basta eu selecionar o gráfico que eu quero utilizar e clicar nele. O Power BI vai criar uma caixinha com esse gráfico aqui. Eu posso arrastar ele, eu posso redimensionar ele e posicionar ele aqui onde eu achar melhor. A partir daqui é só colocar os dados de acordo com o que você precisa. Então o que a gente vai fazer aqui primeiro? A partir do momento que eu tenho um gráfico selecionado, aqui embaixo eu tenho campos de configuração desse gráfico. Então aqui eu tenho o eixo, a legenda, os valores. É só eu arrastar os meus dados aqui para posicionar em cada coisa que eu quero para configurar o meu gráfico. Vamos ver um exemplo? Então eu vou trazer a coluna Country aqui para a parte de eixo. Ele já começou a mostrar alguma coisa aqui. E eu vou trazer a parte de Sales para a parte de valores aqui do meu gráfico. E aí, a partir disso, ele já distribuiu aqui a venda por cada um dos países. Se eu quiser fazer outro tipo de conta, automaticamente ele vai somar os números, mas eu também posso vir aqui na parte de valores, clicar nessa setinha aqui da tabela Sales, e eu consigo ver que eu posso fazer média, mínimo, máximo, contagem e contagem distinta, que é quando ele separa, ele só conta um valor, ele conta cada valor exclusivo que eu tenho na minha tabela, desvio padrão, variação e mediana. Todos esses cálculos eu posso fazer no Power BI sem utilizar nenhuma fórmula. Então agora que você já sabe, a gente vai começar a criar alguns gráficos aqui. A gente já criou o gráfico de receita por país. Agora a gente vai criar um gráfico aqui. Vamos utilizar esse terceiro aqui para a gente criar um gráfico de receita, por exemplo, por segmento. Então vou pegar aqui a coluna de segmento, arrastar para o eixo desse gráfico aqui que eu tenho selecionado, e vou pegar a coluna Sales e vou levar para a parte de valores. Pronto, a gente já tem o nosso gráfico por segmento aqui também. Agora a gente vai fazer mais um gráfico por produto. Dessa vez eu peguei esse gráfico aqui, apertei Ctrl C e colei ele aqui, já para ele trazer para mim aqui as informações. E eu vou vir aqui no eixo dele, vou tirar o segmento e vou colocar a coluna de produto. Só que agora eu não quero trabalhar com esse gráfico aqui. Então como é que eu posso fazer para transformar o meu gráfico, que já está pronto, utilizando outro visual aqui? Eu posso simplesmente selecionar o meu gráfico e clicar em qual visual aqui eu quero mudar. Então eu posso colocar, por exemplo, agora um visual de funil aqui, e ele já vai trazer para mim tudo bonitinho aqui. Agora a gente vai fazer um outro gráfico. Vamos pegar agora a coluna Date e vamos pegar aqui, por exemplo, uma tabela. Então vou pegar uma tabela, vou colocar a coluna Date e vou colocar aqui a quantidade de produtos vendidos. Veja que ele já separa aqui em ano, trimestre, mês e dia. Se eu quiser tirar alguma dessas informações, eu posso simplesmente vir aqui em trimestre e arrancar, ou em dia, ou da melhor maneira que você preferir. E por último, eu vou criar esse mesmo gráfico aqui em um formato de
colunas. Então eu vou trazer ele para cá, no formato de linhas, aliás. Colei a tabela aqui, vou vir aqui, vou trocar o estilo desse gráfico para um outro gráfico. Ele já trouxe aqui para mim a variação de 2013 para 2014, ele já vem isso consolidado ano a ano. Se eu quiser expandir, eu posso clicar nessa terceira setinha aqui em cima para baixo, que ele vai expandir aqui para mim o dado mês a mês. E agora, para eu complementar ainda mais esse gráfico, eu vou trazer aqui a parte de segmento para a parte de legenda. Assim ele vai abrir o meu gráfico aqui e ficar num visual aqui um pouquinho mais legal. Agora que a gente já tem o nosso dashboard, a gente já gastou aí mais ou menos uns 10 minutos só fazendo esse dashboard aqui. A gente vai personalizar ele de uma maneira muito bacana. E como é que eu posso fazer isso aqui? Eu vou colocar basicamente uma tela de fundo aqui para organizar os meus gráficos. Então eu posso clicar aqui na tela em branco, no fundo do meu dashboard. Se eu vier aqui, eu consigo formatar minha página. Essa aqui é a área de formatação no Power BI. E aqui eu tenho tela de fundo. A partir disso eu posso procurar uma imagem. E aqui eu vou pegar a imagem que é do nosso kit de template da Academia BIPRO, para você utilizar nos seus dashboards e organizar eles, deixar eles o mais bonito possíveis. A imagem já está aqui para mim, eu só tenho que diminuir a transparência dela agora aqui, que ela já vai estar aqui bonitinha para gente. Eu vou tirar o plano de fundo de todos os visuais que a gente tem aqui, porque senão ele vai ficar sobressaindo em cima da minha imagem aqui, do meu plano de fundo. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso selecionar no meu visual, vir aqui na parte de formatação, e aqui eu vou ter na parte de geral, a parte de efeitos, onde eu posso tirar o meu plano de fundo, e aí eu vou organizar aqui o meu gráfico aqui dentro. Então vou fazer isso para todos os gráficos aqui. Agora eu vou colocar a logo da empresa aqui em cima para a gente deixar o nosso dashboard ainda mais bacana. Eu posso vir aqui do lado de página inicial, na parte inserir, clicar em imagem, e aqui eu vou procurar a minha logo que eu queira usar. Então já peguei a logo da Academia BIPRO aqui, coloquei no meu dashboard aqui. Para finalizar, eu vou adicionar um visual de filtro aqui para a gente filtrar e fazer análises por país aqui. Então eu posso colocar esse gráfico aqui de segmentação de dados. Eu vou trazer ele aqui em cima e vou usar nele a coluna ano aqui da minha base de dados. Então aqui eu tenho o número do ano. E aqui eu já posso escolher nesse formato aqui, ou se eu quiser, eu posso escolher nesse formato de listinha aqui, onde ele vai trazer para mim ano a ano aqui. Eu posso selecionar os dois e eu ainda posso mudar o formato desse visual aqui. Se eu vir aqui na parte de formatação, vir em configurações da segmentação e aqui em orientação eu passar de vertical para horizontal e ele vai ficar nesse formato aqui ainda mais bacana. E eu ainda posso colocar aqui uma caixa de texto, ainda no menu inserir, caixa de texto, eu posso colocar aqui análise de vendas, que vai ser o título então do meu dashboard. Vou selecionar tudo isso aqui, colocar no tamanho 36, expandir aqui e está pronto o nosso dashboard em menos de 15 minutos. A partir disso aqui eu já posso começar a interagir com o meu dashboard, fazer filtros, fazer análises e apresentar para o meu chefe, para o meu cliente, para o meu fornecedor o dashboard que está pronto aqui para você começar a fazer suas análises de dados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer saber o que você pode fazer muito além disso com o Power BI, eu te convido a assistir o treinamento Power BI Pro Express, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Deixa seu comentário se você gostou, se você conseguiu montar o dashboard aqui junto comigo nesse período aí de menos de 15 minutos. Se você também quiser saber mais sobre os templates que a gente tem para dashboard, como esse que eu utilizei aqui para esse dashboard, vai estar o link aqui também do nosso kit de templates para você deixar o seu dashboard com uma cara que vai impressionar os seus clientes, os seus fornecedores
e até mesmo o seu gestor. Então, fico com vocês aqui. Até uma próxima.